Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando as funções dos músculos, tanto do músculo estriado esquelético, quanto do músculo não estriado, quanto do músculo estriado cardíaco. A literatura, de uma forma resumida, lista essas 5 funções dos músculos: produção dos movimentos corporais, estabilização das posições corporais, a regulação do volume dos órgãos, o movimento de substância dentro do corpo e a produção do calor. Vocês podem observar que tem funções dos músculos esqueléticos, tem funções dos músculos não estriado, como é, por exemplo, o caso dos músculos lisos, e tem função também do músculo cardíaco, uma vez que a movimentação de substâncias, como é a contração do coração. Passamos agora a ver de uma forma detalhada cada uma das funções. Quando nós observamos nesta imagem o nadador, o nosso atleta fazendo salto com vara, a nossa ginástica fazendo os movimentos da coreografia, isso só é possível porque nós temos grupos musculares que possibilitam, por exemplo, a extensão do ombro, a extensão do quadril, a flexão do joelho, a abdução do braço, a hiperextensão da coluna, ou seja, a produção dos movimentos corporais é uma das funções, com exclusividade dos músculos estriado esquelético. Uma outra função é a estabilização de posições corporais. Nós estamos desta imagem para realçar bem esta função. Quando eu vejo o nosso ginasta aqui numa posição ereta, um tronco ereto, eu tenho que imaginar que esta posição em que ele está só é possível graças ao grupo dos eretores da coluna. O espinhal, o longuíssimo e o ilho costal, que estão mantendo esta posição da coluna ereta, como, por exemplo, os extensores da cabeça lá. O semiespinal da cabeça, semiespinal do pescoço, esplênio da cabeça, esplênio do pescoço. Esta musculatura mantém esta posição e graças à ação desses músculos, este nosso ginasta consegue manter esta posição. Então, uma outra função que nós contabilizamos aos músculos estriado esquelético é a estabilização das posições corporais. Agora passamos à regulação do volume dos órgãos. Então aqui vocês estão vendo o intestino grosso, vocês estão vendo o estômago e vocês estão vendo aqui a nossa bexiga. O que nós passamos a explicar a partir destas imagens? Esta função que é característica dos músculos não estriado / ou músculo liso, como alguns autores citam. Por exemplo, o volume do estômago, a eliminação do conteúdo dentro do estômago se dá por uma liberação de uma válvula muscular aqui. Então, o músculo relaxa, certo? O nosso piloro relaxa, sai a nossa estrutura de conteúdo, então o volume do nosso estômago ele é regulado, ele é diminuído, no caso, por uma ação muscular. Mesma coisa a nossa bexiga. Em volta da bexiga eu vou ter uma musculatura, a musculatura detrursora, ou detrursor da bexiga. Ao fazer a sua contração, ele vai eliminar a urina que fica armazenada no interior da bexiga. Então, o volume da bexiga, ele é regulado, ele é, no caso, diminuído por uma ação muscular, um músculo liso. E eu também vou ter, por exemplo, a eliminação na evacuação, a liberação pelo nosso esfíncter, lá na região do ânus, que é uma musculatura lisa, que possibilita com que as fezes saiam do nosso reto. Então, a regulação do nosso intestino grosso, do nosso reto, se dá por uma ação muscular. Então, essas também são funções dos músculos, com maior exclusividade dos músculos lisos ou músculos não estriados. Aqui vocês vão ter um movimento de substância dentro do corpo.
poderia, neste exemplo aqui, ser da musculatura lisa. Vocês estão vendo a contração dessa nossa estrutura de intestino grosso, o peristaltismo. Vocês estão vendo o movimento do bolo fecal indo em direção à sua parte final do nosso intestino grosso. Isso se dá por um trabalho muscular, neste caso o músculo liso. Quando eu vejo o sangue saindo do coração, também é o movimento de substâncias dentro do corpo. Ou seja, o sangue está saindo do coração, isso é uma função do músculo estriado esquelético. Nesta imagem, neste vídeo, melhor, vocês estão vendo a ação da musculatura lisa no movimento de substância dentro do corpo. Também uma função que é regulada, que é trabalhada pela ação dos músculos. Uma última função que a literatura aponta, que também a gente classifica para os músculos, que é uma função dos músculos, é a produção do calor. O nosso corpo humano é uma caldeira. Quando nós começamos a nos exercitar, a correr, a temperatura corporal ela vai se elevar. Mas nós temos que ter termorreguladores que vão manter a temperatura do corpo naquela temperatura basal, 36,5 a 37 graus. Como eu vou manter a temperatura corporal nessa temperatura se o nosso organismo é uma caldeira? No momento que tu começa a se exercitar, a temperatura sobe. Ele vai produzir o suor, que é a sudorese, que é a maneira que o organismo consegue para diminuir a temperatura corporal e manter o indivíduo naquela temperatura basal. Nós perdemos líquido, por isso a importância da hidratação, para que não há uma perda significativa de líquidos corporais através do suor, e a gente possa ter um problema de termorregulação da nossa temperatura e termos problemas graves com a perda de líquidos ou com um aumento significativo da nossa temperatura corporal. E uma outra lembrança que nós podemos fazer para você não esquecer que a função dos músculos é a produção do calor é no frio. Quando nós estamos com frio, o que o organismo faz? Ele começa a se movimentar, ele começa a tremer. Para quê? Para ter uma contração muscular, principalmente do músculo estriado esquelético, porque ele produz calor e a sensação de uma perda do frio, uma perda da temperatura, na contração muscular tu vai ter uma percepção de aumento da temperatura, tu diminui o efeito do frio. Isso também é uma outra relação que tu possa fazer para entender melhor a função da produção do calor, que é uma função também creditada aos músculos. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre as funções dos músculos e aguardamos você numa próxima aula no nosso canal, do nosso site Aula de Anatomia.